Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, esse é o canal Nós Por Aí e eu sou o Lucas Bueno. E hoje eu vou te dar 7 dicas de como planejar uma viagem do zero. A gente já viajou muito por esse mundão e todos os nossos amigos sempre falam: vocês precisam ensinar as pessoas como que vocês fazem para se planejar, como que vocês desenham as rotas e como vocês fazem para economizar tanto na viagem de vocês. Então, por isso, eu resolvi criar esse vídeo para ensinar vocês qual é o método que eu uso e os 7 passos que eu uso para planejar nossa viagem do zero. Mas vamos lá, sem enrolação, eu vou te falar os 7 passos que a gente sempre segue. Primeiro é definir o destino baseado no orçamento. O segundo passo é pesquisar sobre o destino. O terceiro é o planejamento na prática. O quarto é pesquisar passagem aérea. O quinto, pesquisar acomodação. O sexto é fazer as reservas. E o sétimo é planejamento de rota. Definindo o destino baseado no orçamento. A primeira coisa que a gente precisa fazer é saber quanto custa o destino que a gente está pesquisando. Então um site que eu gosto muito de usar é o site Quanto Custa Viajar. Mas eu vou mostrar para vocês lá na tela do computador agora. Então beleza, já estou aqui no site do Quanto Custa Viajar e vou pesquisar o destino. Vou pesquisar por Amsterdã. Eu gosto sempre de começar pela aba Alimentação. E aqui a gente consegue ver que o café da manhã é R$ 7,80, o almoço R$ 13,20 e o jantar R$ 15,50. Então vou lá na minha planilha e coloco todos esses valores. O próximo passo é a acomodação. Para acomodação, eu gosto sempre de usar o Airbnb para ter uma ideia de valores. Eu cheguei à conclusão que eu vou gastar mais ou menos 262 com a acomodação. Eu vou lá na planilha e coloco 262 dividido por 2 porque são 2 pessoas. Outro ponto importante é saber o valor do transporte na cidade. Voltando lá para o site do Quanto Custa Viajar, tem a aba Transporte. E a gente consegue ver que o transporte de 48 horas, por exemplo, custa R$ 65,00, então em média vamos colocar 7 euros por dia. A gente vem na planilha e coloca 7 euros por dia no transporte público. Um outro gasto seria o voo. Eu gosto sempre de pesquisar o voo pelo Momondo. Aqui eu coloquei umas datas aleatórias e cheguei à conclusão que vai ser mais ou menos 49 euros ida e volta. Coloco 49 euros na planilha. Aqui eu somo todos os gastos que eu tive até agora. E nos gastos totais eu somo voo e gastos e chego no valor que mais ou menos eu vou gastar 267 euros. Lá no final a gente vai ver quanto vai ficar essa viagem. Beleza, então agora eu já cheguei no valor de mais ou menos 270 euros durante o período que eu quero passar nessa cidade. Então tá dentro do orçamento? Então beleza, vamos para o próximo passo. Pesquisar sobre o destino. Viajar sem planejamento pode te custar muito caro. Já pensou em ir lá para a Tailândia e pegar todos os dias de chuva? Ou então ir para Miami e pegar uma temporada de furacões? Então é muito importante que você faça a pesquisa antes de reservar qualquer coisa. Você pode pesquisar lá no Google, por exemplo, qual a melhor época para ir para Miami? Ou então vamos voltar lá para o site do Quanto Custa Viajar, que eu vou te mostrar também que no site tem tudo. Então voltando aqui para o site do Quanto Custa Viajar, você pode ir na aba Quando Ir. E aqui embaixo você vai ter mais ou menos as temperaturas e também o índice de chuva. Então aqui a gente pode chegar à conclusão que os melhores meses para você poder visitar Amsterdã, para ter uma temperatura agradável e não chover muito, seria entre abril e junho. Então você pode se planejar mais ou menos para visitar Amsterdã nesse período. E mais aqui para baixo do site também tem uma descrição mais detalhada, com tudo que você precisa saber sobre qual é o melhor mês para você ir para Amsterdã. Pesquisando antes você vai ficar sabendo de tudo, até porque muitos países exigem algumas vacinas, passaporte, visto, então é muito importante você fazer essa pesquisa antes de fechar qualquer coisa. Beleza, definido o mês e o lugar, agora chega a parte mais legal, que é viajar. Na verdade não é viajar de fato, mas é todo o planejamento da viagem que é uma das partes que eu mais gosto. E lembrando sempre que antes de visitar qualquer lugar, dá uma pesquisada aqui no nosso canal, se a gente não tem um vídeo falando sobre o destino que você quer ir, porque pode te ajudar bastante. Tudo que você conseguir de informação sobre o lugar vai te ajudar a curtir muito melhor a sua viagem. E é importante também você saber qual que é o período que você precisa passar naquela cidade. Porque seria muito chato você reservar 5 dias para uma cidade que precisa somente de 2 dias. Beleza, agora você já sabe tudo que tem na cidade, então chega a parte mais cansativa, que é a parte do planejamento. Na descrição desse vídeo aqui eu deixei um link com uma planilha que a gente usa para planejar as nossas viagens e tenho certeza que vai te ajudar bastante a planejar a sua.
é muito importante que você não leve o dinheiro contadinho da sua planilha, leve sempre uns 10, 15% a mais. E também um cartão internacional, se você tiver, que vai te ajudar para qualquer emergência que você tiver. No item 3 dessa lista, você vai listar todos os pontos turísticos da cidade. Dessa forma, você vai ter uma boa noção aonde você pode se hospedar, qual a melhor forma de locomoção e como você pode desenhar a rota de forma mais inteligente. E para isso eu uso uma ferramenta do Google que é chamada de My Maps. E agora eu vou mostrar para você na prática também como que usa essa ferramenta. Então agora vamos lá. Para um bom planejamento, você precisa saber todos os tipos de atrações que tem e se todos são atrativos para você. Porque, por exemplo, tem muita gente que não gosta de museu, tem muita gente que não gosta de ficar andando em praça, então é muito importante que você entenda a cidade antes de visitá-la. Então eu sugiro que você vá no Google, escreve, por exemplo, o que fazer em Amsterdã. Eu gosto bastante desses sites com esse tipo de título, o que fazer em Amsterdã, 20 pontos, 10 lugares. Então vamos clicar aqui. Aqui eu vou ter todos os pontos, uma breve descrição, e daí eu faço uma lista com todos os pontos turísticos. Depois de fazer essa lista, eu vou para outro site que chama Google My Maps. Eu estou aqui no site já e eu vou criar um novo mapa. É muito fácil mexer com essa ferramenta. É só você colocar o que você quer pesquisar. Vai aparecer aqui. E aí você adiciona. E aparece aqui o pinzinho. Depois vamos para o segundo ponto turístico, clica aqui e adiciona. Então já temos 2 pins no nosso mapa. Depois de adicionar tudo, você vai ter mais ou menos algo parecido com isso aqui. Então beleza, aqui tem todos os pontos que eu vou, e eu gosto de colorir os pontos da seguinte forma: azul tudo que é ponto turístico, amarelo tudo que é comida e preto nosso hotel. Então dessa forma eu tenho ideia de onde estão os pontos turísticos e também essa ferramenta, através dessa régua, eu consigo ver a distância dos pontos. Então daqui aqui são 600 metros, daqui aqui são 900 metros e daqui aqui são 3 km. Então dessa forma eu vou ter uma ideia boa de como que eu posso organizar meu dia para poder andar a pé ou se eu precisar de táxi ou de transporte público. Então fica bem fácil para ser organizado dessa forma. Bom, agora você já tem uma visão superior da cidade e já sabe onde vai ser o melhor lugar aí para você procurar acomodação. Mas calma que ainda não é hora de reservar acomodação, isso é só mais para frente. É muito importante que você lembre que a acomodação também depende da quantidade de dias que você vai ficar na cidade. Porque se você for ficar poucos dias, não vale a pena ficar um pouquinho mais afastado para economizar. Então coloque isso no fator para determinar também aonde você vai se hospedar. Pesquisar passagem aérea. Esse talvez seja o maior custo da sua viagem, então é muito importante que você pesquise no lugar certo. Eu sempre uso 3 ferramentas para fazer a minha pesquisa. O primeiro é o site Momondo, o segundo é o site Skyscanner e também eu sempre procuro no próprio site da companhia aérea. E uma dica de ouro para você é que sempre que for fazer uma pesquisa, pesquisa na janela anônima ou então você limpa os cookies do seu navegador. Sempre que você faz uma pesquisa, o site coleta suas informações e o site já meio que entende que você está interessado em viajar, então isso pode fazer com que a passagem aérea tenha um valor maior. Nós vamos fazer um vídeo mais para frente sobre alguns truques para pesquisar passagem aérea barata, então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para não perder esse vídeo. Passagem pesquisada, agora chegou a hora de você pesquisar sobre a acomodação. É muito importante que você pesquise sobre a acomodação antes de fechar qualquer coisa. Uma vez, aqui em Dublin, a gente achou uma passagem bem baratinha para Edimburgo, por volta de 30 euros ida e volta, e a gente fechou na hora sem pensar. Depois, quando a gente foi pesquisar sobre a acomodação, as noites lá estavam cerca de 200 euros, então por falta de planejamento a gente teve que gastar um pouco mais na acomodação. Então nunca pule o primeiro passo, não esqueça de colocar tudo na planilha para não ter nenhuma surpresa. Reservas. Depois de pesquisar tudo, tá dentro do seu orçamento? Colocou tudo na planilha? Então agora chegou a hora de você reservar tudo. Então sempre comece pela passagem, depois a acomodação e depois os passeios. Salve todas as reservas numa pastinha lá no seu e-mail ou então crie uma pasta lá no Google Drive para facilitar todos os seus documentos em um lugar só. Planejamento de rota. E agora que você já tem tudo certinho aqui, está tudo reservado, você pode voltar aqui no My Maps e você pode desenhar a rota mais inteligente. Então você cria um novo mapa, coloca todos os pontos turísticos e aí você arrasta para ver qual que é a melhor forma. Depois de fazer isso aqui, você pode voltar lá para sua planilha para colocar os horários com tudo que você tem que fazer. Então, por exemplo,
Chegando no aeroporto, você vai para o hotel deixar as malas, depois você vai comer em algum lugar. No meu planejamento, eu sempre pinto de amarelo os lugares que são comida, para a gente colocar nos horários certos. Então, por exemplo, a gente vai comer por volta de 11, a gente vai jantar por volta de 7h30, 8h30. No outro dia, a gente vai comer por volta de meio-dia e também vai comer por volta de 3 horas da tarde. Então, tudo tem que ser bem planejadinho para você otimizar o seu caminho, para você otimizar a sua viagem, para você economizar com o transporte público e para você fazer tudo que você quer fazer dentro do tempo estipulado. Aqui também tem todos os tipos de transporte que a gente vai precisar, por exemplo, para ir do aeroporto para a estação central, nós vamos de trem e vai gastar R$ 9,20. Outros pontos a gente vai a pé, é tudo muito pertinho lá. Outros pontos a gente vai de ferry, mas esse ferry não tem custo. Aqui também eu já coloquei todos os pontos turísticos que a gente vai visitar que são pagos, por exemplo, Heineken Experience €42, no Vondelpark a gente vai alugar 2 bikes e nós vamos gastar €10. E dessa forma a gente chegou no final aqui que 2 dias, cada um vai gastar aproximadamente €222. Lembrando que nem tudo vai sair 100% conforme planejado, mas eu tenho certeza que se você planejar antes da sua viagem, qualquer contratempo que você tiver, você vai estar muito mais bem preparado. Então é isso, eu coloquei aqui de forma mais resumida todos os 7 pontos que a gente usa para planejar uma viagem do zero. Você vai ver que tem bastante detalhe dentro de cada etapa, mas o mais importante é que você curta cada etapa da sua viagem. Porque viajar não é só o destino, é também o caminho, é o planejamento e também um sonho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e também que esse vídeo possa te ajudar a planejar a viagem dos seus sonhos. E se puder, ajuda a gente também. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e segue a gente lá no Instagram também, @nosporai.ofc. A gente se vê no próximo vídeo.